Olá, tudo bem? Mais uma vez estou aqui, tendo essa alegria de partilhar com vocês sobre a ansiedade, né? Como a gente já vem cada vez mais aprendendo, conhecendo esse transtorno da ansiedade, que são pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, o transtorno da ansiedade faz com que a pessoa sofra de forma antecipada, né? E essa, esse sofrimento antecipado traz prejuízos, né? Como a gente já falou aí, em todas as áreas da vida da pessoa como tal. No vídeo passado, a gente falou um pouco sobre a questão do medo, né? Que muitas pessoas não entendem, não compreendem o que é o medo, né? Falamos também rapidamente sobre eh, o, o transtorno, né, de pânico, né, crise de pânico, e também entender melhor, que ainda não falamos ainda, a crise de ansiedade. Então, repito, né, acho que é importante deixar claro que as pessoas ela têm a tendência de querer zerar, né? Não ter medo algum ou não ter ansiedade alguma. Se o medo ou a ansiedade ela for adaptativa, não for tóxica, não for patológica, ela faz parte, né? Como eu já falei na aula passada, faz parte é, da natureza, faz parte da vida da pessoa, né? O medo, ela é uma resposta emocional, né? De algo real, concreto. Então, o medo, ele faz parte. Também a ansiedade, é claro que sofrer da ansiedade não faz bem a ninguém. Claro que ninguém quer sofrer de ansiedade, mas também uma ansiedade, digamos, adaptativa, funcional, ela ajuda, né, a pessoa. Então, zerar, vamos dizer assim, zerar, não ter ansiedade, no sentido funcional, porque quantas e quantas pessoas, vamos dizer assim, tendo uma ansiedade funcional, ela começa a trabalhar mais, começa a se impor mais, começa a até falar no público, não deixa não deixa certas situações dominarem, porque é uma ansiedade boa, né? Não uma ansiedade doentia, patológica. O problema é que quando a pessoa ela desenvolve o transtorno da ansiedade, aí sim, quantas e quantas pessoas nos procuram no nosso consultório para tratar e não saber tratar porque os pensamentos ficam totalmente negativos, né? Pensamento negativo, sentimentos negativos e reações comportamentais totalmente negativas devido à ansiedade. Agora, falamos bastante que o, a, a síndrome do pânico é uma síndrome que está em todos os quase transtornos é, mentais, né? Inclusive também a ansiedade, né? Que as pessoas confundem o medo, né? Como já falei, é uma resposta emocional adaptativa
de algo real, concreto, com a síndrome do pânico, que se a gente for aí mais para frente estudando, a gente vai perceber que a síndrome do pânico, ela está em todos os problemas mentais, inclusive também a ansiedade. Então, a síndrome do pânico, gostaria de falar um pouco aqui hoje, é um transtorno psicológico caracterizado pela ocorrência de inesperados ataques de pânico e por uma expectativa ansiosa de que vários ataques ou crise de pânicos, né? Então, é essa ocorrência inesperada. Isso é a síndrome de pânico, né? Nas crises de pânico, né? O corpo, né, da própria pessoa reage como se estivesse frente a uma ameaça. Então, toda pessoa que tem uma síndrome de pânico logo tem essas reações do corpo, porque está frente a uma ameaça, a um perigo. A mente se volta para justificar essas reações, né? A mente volta para disparando, né? Pensamento, por exemplo, quem tem a síndrome de pânico, os pensamentos são todos catastróficos, né? Tudo a pessoa vê um caos, né? Então, por isso esses ataques, essa síndrome do pânico, ela são reações que o corpo, né? O corpo reage como fosse tudo perigoso, né? Disparando pensamento catastrófico, imaginando, né, as piores consequências da perca de controle. A pessoa que tem a síndrome do pânico, ela se torna uma pessoa vulnerável, né? A vulnerabilidade, porque a pessoa está com a síndrome de pânico. Enquanto, por exemplo, as pessoas que têm fobias específicas, que a gente vai tratar mais para frente, a pessoa teme uma situação, um objeto que está fora dela, uma fobia específica, né? É um perigo, é um medo, né? Teme e algo que está fora dela, uma fobia específica. Já a síndrome do pânico já é o contrário, o perigo e vem dentro da pessoa, né? Está dentro da pessoa. Há uma sensação de descontrole do corpo, né? E uma interpretação, ou seja, a pessoa começa a interpretar que de uma forma, já falei, catastrófica, as reações corporais como fossem perigosas. Então, uma pessoa que tem uma síndrome do pânico, ela se sente insegura, temendo ocorrer novas crises. Então, é uma ansiedade antecipada, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem síndrome do pânico, traz também muitos prejuízos, né? Que vem ao nosso consultório com essa crise de pânico, né? Por exemplo, vamos citar aqui, não estou generalizando, mas vou citar aqui, acontece casais que se separam, existe a separação, né? Existe também, cria outras doenças, né? Psicossomáticas, né? Doenças devido à crise de pânico, né? Violência, né? A pessoa fica, por perder o controle, fica violento. A crise de pânico, assim, de pânico também, alguns traumas que vivenciados lá no seu passado,
lá na sua vida da infância também traz algum trauma também. Pessoa que tem síndrome de pânico vem também de traumas também, crises existenciais também, né? Quantas pessoas entram no crise da sua própria existência, perca de sentido, por exemplo, né? Perca de vontade de viver, perca de apetite com a vida, a pessoa desenvolve esse assim de pânico também. E também até a vida profissional, mais uma vez, que a gente falou, até ela há um prejuízo também. Então, existe esse forte sentimento, né, de que a pessoa, né, por exemplo, a pessoa que tem síndrome do pânico, as reações corporais da pessoa, né, ela sente sudorese, falta de ar, né, são as reações comportamentais, corporais, porque a síndrome do pânico, como não tem nada, né, concreto que justifique, né, não existe algo real, né, é algo que vem inesperadamente e a pessoa entra nesse ataque, essa crise de pânico. Então, e começa a ter reações do próprio corpo, né? Batimento cardíaco, sudorese, tremores, né? Falta de ar, palpitação, formigamento, né? Tudo isso devido esse medo, esse medo de algo que perdeu o controle. Então a pessoa, por sentir toda uma reação do seu corpo, a pessoa ela quer criar algo que justifique algo que não é justificável, algo que não é real. Então a, a, a crise, o ataque de pânico, né, a síndrome de pânico, ela faz parte da ansiedade. Por isso que no vídeo passado a gente voltou novamente a falar dessa ansiedade, que a síndrome de pânico faz parte também da ansiedade, mas não é exclusivamente da ansiedade. Mas é importante, mais uma vez, a gente deixar muito claro, né? Porque as pessoas elas querem zerar tudo, né? Então, ter certos medos, né? Se for uma reação psicológica de algo, tudo bem, ok. Se for também qualquer uma ansiedade de algo, né, real, concreto, tudo bem. A questão é quando a gente entra no descontrole completo, gerando essa ansiedade, né, aonde a pessoa ela começa a ter vários problemas até não buscar. Então, eu quero agradecer imensamente as pessoas que estão me acompanhando. Eu sei que não sou muito bom assim de vídeos, de internet, mas estou me esforçando bastante através desses meus conhecimentos para que você possa entender o que é uma ansiedade tóxica, patológica, o que é uma ansiedade normal também. Existe a ansiedade normal, funcional, existe o medo também, o medo funcional. E agora a gente se deteve um pouco sobre essa questão da crise de pânico, né? Onde a pessoa, ela tem, a mente da pessoa volta para as reações do corpo, né? Como fosse tudo perigoso, né? Então o corpo reage, como se o corpo começa a reagir, tudo como fosse uma ameaça, como se toma um ataque, e os sintomas são ataque cardíaco, respiração curta, tremor, no estado de medo sem saída. Essa a síndrome de pânico, medo sem saída, né? Gera até agrofobia, né? A pessoa até fica agrofóbica, né? Então, espero que vocês
possa comentar aí nos vídeos, partilhar. Muito obrigado às pessoas que estão aí curtindo, me acompanhando, me dando força nesses vídeos. Até a próxima, que a gente vai gravar mais um vídeo, tá bom? Até mais.